Vamos dar início, né, agora ao outro estudo, né? O Marcelo acabou de finalizar aqui o estudo dele e hoje a gente vai retomar aí uma parte da lucidez do livro Os Prazeres da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. É a segunda parte do tema lucidez, né? E antes disso nós vamos fazer uma oração. Mestre Jesus, Maria, Nossa Mãe Santíssima, amigos espirituais aqui presentes, pedimos o amparo, as inspirações, as bênçãos dessa noite, que todos possamos ampliar nossas consciências através dessa reflexão, através desses momentos onde teremos um pouco mais de aprendizado, de acordo com o que nos coloca Hamed neste livro tão lindo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade e que as bênçãos possam nos levar aos nossos lares, né, em paz e em alegria. Que assim seja. Falando de lucidez, né, só para a gente... Está escuro? É porque aqui atrás está escuro. Falar de lucidez, né? É bom a gente pensar no que significa lucidez, né? Que é uma qualidade de lúcido, significa ter clareza mental. Vou falar bem lento, porque é de, né, Laura, né? Fala devagar, né? Para você entender um pouquinho. Rapidez de raciocínio e estar consciente. Isso significa estar lúcido, né? Para a proposta que a Hamed vai nos trazer essa noite, né? Narra o Antigo Testamento que a divisão atingiu por inteiro a consciência dos dois primeiros seres humanos quando experimentaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está na Gênesis, né? No livro da Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Eles viviam, segundo a narrativa bíblica, unos em toda a criação. Não reconheciam ainda suas diferenças, não viviam na dualidade do certo e do errado, visto que permaneciam no estado de unidade consciencial. Aqui Hamed está nos colocando justamente, né, que a humanidade nesse tempo, né, ela ainda estava num processo de adormecimento, né, de consciência, não estava ainda com essa lucidez, né, e aí ele cita que essa dualidade de certo e errado, eles não tinham ainda essa conexão, esse despertar, né, sobre isso. As tradições religiosas hebraicas criaram uma enorme cisão entre a alma, significando o bem, e o corpo, o mal, quando registraram nos seus textos mitológicos a queda do paraíso, o homem abandona o jardim do Éden, unidade universal, e peca. O que quer dizer isso? Atinge a polaridade ou o poder da discriminação, o efeito de separar, de segregar, de pôr à parte. Então, quando o homem, né, ele, né, segundo a Bíblia, né, entra nessa questão aí do jardim do Éden, né, do pecar, né, vamos dizer assim, né, pra gente, a gente não fala de pecado, né, do erro, né. Quando ele consegue entrar nessa fase, ele começa a segregar, ele começa a se distanciar, se separar, ver o outro estranho, não consegue ver o outro da mesma forma que via antes, né? No entanto, a igreja cristã primitiva reconhecia que toda criatura traz dentro de si aspectos positivos e negativos. Paulo de Tarso disse: não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Né, as cartas de Paulo aí aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, né? Essas são palavras de uma criatura que possuía um excelente nível de lucidez mental. O apóstolo Paulo, né, já estava já num despertar, numa lucidez, né, excelente, nível excelente, considerado aqui por Hamed. O apóstolo dos gentios procurava manter a sua integridade ou unidade, admitindo as faces desconhecidas do seu mundo interior. Sabia que não se iluminaria se não as aceitasse e suplicava fervorosamente ao Criador a orientação necessária sobre esses estados íntimos de alma. As inspirações, né, como você falou, ninguém passou, ele foi passado, né, as inspirações
para Paulo, né, sobre todo esse processo. Então, olha só que interessante. Ele admitiu as faces desconhecidas do seu mundo interior. Paulo também teve, né, todo esse processo que a gente está passando aqui agora. Paulo também passou, né? Todo mundo que já evoluiu já passou por esse processo de estar face a face, né, com esse desconhecido que está dentro da gente, que é importante a gente identificar e conhecer. E aí, seguindo aqui adiante, negar o lado escuro de nossa personalidade ou não lhe dar importância é subestimar a sutileza de seu poder atuante em nossos comportamentos e atitudes. É imprescindível admitir nossa face desconhecida, pois só podemos nos redimir ou transformar até onde conseguimos nos ver. Então, aquela pessoa que não tem, que evita, né, se olhar, evita fazer o autoexame, de se perceber, saber quais são as minhas atitudes do dia a dia, meus pensamentos, essa pessoa, ela está negando, né, o seu próprio lado escuro, não é? E aqui ele coloca, né, negar o lado escuro da personalidade, né, é você não contribuir para o seu próprio crescimento, né, para a sua própria lucidez, né, vamos dizer assim. E aí, Hamed vem colocar aqui, né, utilizamos o mecanismo da repressão para nos desviar da nossa própria realidade. Desprezamos o nosso lado frágil e nos distanciamos das verdadeiras intenções egoísticas que mobilizam nossas condutas diárias. Passamos, a partir daí, a construir uma autoimagem de perfeição que nos torna falsos realizadores do bem ou profissionais do altruísmo. Aqui, Hamed vem trazendo aqui, né, uma linguagem psicanalítica, né, que é o mecanismo de defesa da repressão. E aí eu trouxe para vocês, né, para explicar de uma forma mais leve, para entender, né, o que é repressão, né? Ele é um mecanismo de defesa do inconsciente. Ele atua para manter conteúdos perturbadores fora do consciente, fora de quem eu sou hoje, Beatriz, né? Estou consciente, minha consciência é de que eu sou Beatriz. E aí, se eu tiver alguma situação traumática, alguma situação desprazerosa, uma situação que me causa mal com alguém ou comigo mesmo, né? O que vai acontecer? Eu vou reprimir, eu vou esconder lá no inconsciente, que eu não estou a fim de me envolver com isso agora, eu não quero enfrentar isso agora, né? E aí, isso, se eu não tratar, né, se eu não fizer uma reestruturação sobre isso, o que pode acontecer? Eles podem vir manifestando-se de forma adoecedora, né? Um transtorno, né? Uma obsessão, um sentimento de culpa, né? Ansiedade. E aí, o que ele coloca aqui, né? Conceito psicanalítico, ele o que quer dizer, né? Falar um pouco mais sobre isso. O conceito psicanalítico, ele envolve a exclusão de pensamentos, desejos inaceitáveis do consciente para evitar um sofrimento. É assim que a nossa consciência faz, né? A gente, para evitar um sofrimento, a gente, esconde no inconsciente, né? E aí esconde o quê? De repente foi um desejo que a gente teve, né? Que não foi apropriado para a sociedade, né? Estava numa situação de que, né? Dentro de uma sociedade muito repressora, né? Menino, não faz isso, né? Quantas vezes a gente, né? Na infância da gente, né? A gente queria se expressar algum sentimento, alguma emoção, e a gente era reprimido, né? Para de chorar, né? Não faz isso. E aí a gente ia reprimindo isso de alguma forma, né? Por diversas vezes, os educadores intolerantes nos incutiram pontos de vista alicerçados sobre um idealismo moralista, né? Ignorando a unicidade do ser humano e as suas particularidades e complexidades das situações existenciais. Então, a gente vem avançando, né, ao longo do tempo, na sua sociedade, as profissões, né, vão estudando, pesquisando, entendendo melhor, né, os comportamentos, né, o cérebro. Isso tudo veio facilitando, né, os psicanalistas, os psicólogos em geral, né, eles vêm contribuindo muito, né, para que isso pudesse fazer de forma diferente, né, contribuindo para a nossa própria realização de crescimento, não é isso? Agora aqui, o que ele vem trazendo, Hamed, né? Ele vai dizer, induziram-nos, né,
Esses moralistas do passado. Induziram-nos a negar de forma determinante todas as coisas que supostamente fossem contrárias à generosidade, à mansuetude, à candura e gentileza. Tudo que foi seccionado ou fragmentado, né, aquilo que foi dividido dentro da gente, em nossa intimidade, passa a fazer parte da nossa sombra. Outro termo aí dentro da psicologia, né, que Hamed veio trazendo, né, dentro da própria sombra. O que é sombra, né? Ele é um termo da psicologia analítica, né, criado por Jung, que diz, o que é sombra? Representa aspectos ocultos, né, escondidos, do inconsciente da personalidade que o ego reprimiu ou negou. Né? Quando a gente nega um sentimento, quando a gente nega algum desejo, né? Incluindo também qualidades negativas, também potenciais. Então não é só a parte negativa que a gente negou, também a gente pode ter nesses inconscientes, nessas sombras, né? Os potenciais que não foram vividos, e que é interessante, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, muitas das vezes a gente vai reprimir, não só reprimir, mas também suprimir, né? As emoções, né? Os sentimentos que vão virar aí, se não forem tratados, algum transtorno, né? Então, é importante a gente confrontar, a gente ressignificar, né, essa parte dessas sombras, né? Identificar primeiramente. Nenhum processo de crescimento é possível até que a sombra seja adequadamente confrontada. Então, é necessário olhar para dentro de mim, né? Identificar que, essa parte sombria que tem dentro de mim. Às vezes alguém fala assim, você fez isso. E às vezes a gente também nega essa forma que eu sou, que de repente o outro me viu, né? E aí eu também não aceito, né? E aí eu também me escondo. E é importante que a gente consiga, né, absorver isso do outro de uma forma positiva, não negativa. Porque de repente também o outro está projetando algo que é dele pra gente, né? E a gente também não pode deixar que o outro pensa sobre mim, vai interferir na minha forma de viver, de pensar, de agir, né? E aí, continuando aqui, né? Nenhum processo de crescimento é possível, né, até que a sombra seja adequadamente confrontada. E confrontá-la significa o quê? Significa examiná-la com atenção, com carinho e admiti-la plenamente, né? Aceitar quem é você, aceitar que eu sou dessa forma, que eu sou uma pessoa assim e que é possível se mudar. Aquela velha história, né, a pessoa fala complexo de Gabriela, isso aí ficou para o passado, né? Eu sou assim, eu posso mudar, né? Eu posso ser uma pessoa diferente. Porque foi por isso que a gente veio para cá, né? Para a Terra, não é isso? A gente que é espírita, né? A gente tem esse entendimento de que se a gente reencarnou, né? Eu até estudando agora com o Degas, né? Medida socioeducativa, eu fiquei pensando, gente, na verdade, né? A gente reencarna, todos nós estamos aqui cumprindo medidas socioeducativas, né? Se a gente for pensar, analisar, não é isso? Porque se a gente errou lá atrás, né? A gente infringiu uma lei, que é a lei de Deus, né? E a gente reencarnou, né? De alguma forma a gente está aqui para se reeducar, né? É uma questão pedagógica, mesmo dessa forma, bem interessante, né? E aí a denominação da sombra veio trazer para a gente essa forma de você identificar, de você se perceber e dar conta daquilo que é seu, né? De uma forma leve, né? Sem sofrimento, não é isso? Muitas das vezes, quando a gente não consegue fazer isso sozinho, é importante procurar, né, um profissional da área da psicologia, da saúde mental, psicanalista. A melhor postura, a Hamed vem falando para a gente, né, que a melhor postura para nos renovarmos no bem e colaborarmos verdadeiramente com a transformação espiritual daqueles que nos rodeiam é lembrarmos de nossa condição de almas em aprendizagem e permanecermos alicerçados na realidade daquilo que somos hoje e podemos fazer, e não na ilusão do que deveríamos ser ou fazer. Aí vem falando, né, justamente um pouco do que eu disse aqui, né, da questão do aprendizado, né, que a gente vem passar na Terra, né? Então, como que é formada essa sombra, né? Olha só, uma criança é punida por expressar raiva, né? A criança está com raiva, quer brigar, né? Quem tem criança pequena aqui, né, Isabela? Dá aquela, né?
emoção, naquela explosão de emoção, está com raiva de alguma coisa que, né, contrariou o desejo dele, né, ou dela. E aí essa criança é punida por expressar raiva. Ela pode aprender a reprimir esse sentimento, relegando-o ao inconsciente, vai levar para o inconsciente. Assim, a sombra não é apenas um repositório de características indesejadas, mas também pode ser talentos e potenciais que não foram desenvolvidos. Por isso que é importante a gente conversar com as crianças, né, que estão ainda em fase de desenvolvimento. A gente vai passar para elas assim, meu filho, minha filha, ou, né, chama pelo nome, né, perguntar o que você está sentindo, né, por que você está fazendo isso? Conversar, porque a criança também, a gente que é adulto, às vezes a gente não dá conta das emoções da gente. Imagina uma criança que não entende, né, que não sabe como se comportar, por que ela está sentindo aquilo. E lembrando que, né, se a gente sabe que nós somos espíritos em evolução, uma criança ela pode, de repente, né, estar ali em contato com alguma situação que fez ela lembrar de algo do passado, que foi de sofrimento demais, né? E isso pode causar um mal-estar nela, um sofrimento muito grande. E aí ela, por não identificar que isso é possível, ou porque está sentindo isso, né, ela vai extravasar de alguma forma. Então, por isso, gente, que é bom a gente, né, enquanto adulto, quem é pai, quem é mãe, né? Eu lembro quando eu estava grávida, eu li o livro, a obra todinha de Dr. Delamare, deve saber quem era. E como é bom para a gente poder aprender toda a fase de desenvolvimento na gestação, quando a criança nasce, né, até a adolescência, né, tem toda a obra. E é importante para a gente poder também auxiliar, né, os filhos, né, e as crianças que convivem com a gente, né, de alguma forma, para a gente poder ajudá-los, né, nesse desenvolvimento, que é papel, né, e dever de todos nós, não é isso? Proteger, auxiliar nesse processo de desenvolvimento com proteção, com afeto, para que eles sejam adultos lá na frente, né, tenham uma sociedade mais inclusiva, mais afetiva, né, de alguma forma. Então, ó, Jesus Cristo nos convida a amar os inimigos. Quem ama o inimigo, né? Difícil, né? Jesus nos convida, né, a esse papel de amar os inimigos. O Jung, que é o citado aqui, né, por Hamed, Jung, colaborando com os ensinos cristãos, nos conduz a uma reflexão muito profunda e lúcida, né, a respeito desse tema. Ele nos solicita a perceber, ao mesmo tempo, a amar os inimigos internos, né? Aquilo que nos prejudica, né? São as sombras, né? A gente precisa amar. De que forma eu vou amar isso? A parte negativa minha. Amar é acolher, é identificar, é entender, né? De que forma que eu posso reestruturar isso dentro de mim, sendo uma pessoa melhor. E aí, amar os inimigos internos, o que pode não afastar os inimigos externos, né? Mas pode melhorar e transformar nossos atos e atitudes para com eles. Mais acolhedores, mais inclusivos, não discriminatórios, não preconceituosos, né? É comum pensarmos existir somente a sombra negativa, né? Como eu estava falando antes. Às vezes a gente fala sombra, acha que tudo é negativo. Aspectos inadequados da personalidade que negamos ou não aceitamos em nós. No entanto, a Hamed vem explicar, há também a sombra positiva. Tudo aquilo que desconhecemos, né, ou seja, que está no nosso inconsciente, aquilo que eu não acesso, que eu não tenho acesso, assim, né, conscientemente, sobre as nossas conquistas, valores e potenciais inatos, e que não somos ainda capazes de identificar ou desenvolver. Por exemplo, em muitas ocasiões podemos encontrar na sombra de um malfeitor, né, um criminoso, né, um malfeitor, o seu lado humanitário. Tem gente que fala assim, o cara é criminoso, aí a gente pensa logo que o cara é mau na sua totalidade, né? Não tivesse uma porcentagem de coisa boa nele. Mas ele tem, né? Ele teve outras vidas, ele tem algo de bom dentro dele, de potencial, que ele desconheceu por alguma situação que passou na vida dele, que aí é preciso, né, só conhecendo para entender, né, as suas questões. O seu lado humanitário está ali, né, completamente ignorado por ele ignorou, mas ele tem.
E na sombra de um benfeitor, né, de uma pessoa que só faz o bem, que busca, né, auxiliar o próximo, né? Todo mundo fala, olha, fulano, o menino está sempre, né, fazendo a caridade, ajudando o próximo, né? Então a sombra de um benfeitor só tem coisas boas, mas também tem inúmeros aspectos negativos, da mesma forma que é desconhecido por ele, né? Que às vezes ele está ali, mas em alguma situação, de repente, a gente não sabe as reações de cada um em determinada situação, que isso pode, explodir, né? Por isso que é importante a gente se conhecer para a gente ter o controle, né? Eu sei que eu sou explosivo, eu sei que eu sou assim, então eu vou dar conta disso em algum momento, né? Quando eu me perceber, como eu identificar que eu tenho isso, que aí você vai ter o controle dessa situação em mim. A sombra não é por si só desestruturadora. Aliás, o que mais nos desorganiza psiquicamente é não vermos as coisas interiores e exteriores como um conjunto ou um todo. Então a gente tem, né, que se organizar, né, psiquicamente, para a gente conseguir dar conta de ver quem é o todo que está em mim, né? Hamed vem falando aqui, explicando que esse todo significa o quê? É o nosso lado positivo e o nosso lado negativo, que a gente vai unir, né, e ficar numa plenitude, né, como a Joana de Anjos coloca, né, uma plenitude onde a gente vai atingir a totalidade. Mas para isso a gente vai demorar um cadinho, né, porque a gente está na caminhada dos espíritos superiores, né, que eu digo, né, que eles passaram por esse processo aí todo, né. E aí, Hamed coloca aqui, os benfeitores espirituais nos ensinam que o espírito, quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Afirmo ainda que nas almas elevadas há uma espécie de lucidez universal, que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Então eles estão aqui, né, quem é o espírito superior, que está aqui presente com a gente, né, nos inspirando, nos intuindo, eles têm essa visão total, né, que a gente, né, não tem, porque a gente está ainda, né, numa situação inferior. Essa lucidez universal a que eles se referem tem profunda relação com a integridade, pois equilibra o íntimo numa unicidade harmoniosa. Quem possui lucidez não exalta o talento nem evidencia a inabilidade, simplesmente analisa os fatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade, ou seja, do entendimento, da imparcialidade, da moderação. Então, Hamed vem explicando para a gente, né, como que a gente pode atingir essa totalidade, não fugindo de nós mesmos, né? Quantas vezes a gente não é no diálogo aqui com os espíritos obsessores, né, que eles vêm trazendo, né, um sentimento de raiva de alguma pessoa do passado, né, e a gente coloca para eles o quê? Que a maior luta não é com o outro, é com eles mesmos, né? É sobre isso. A Joana explica isso nos livros, né, na literatura dela, que a nossa maior luta, a nossa maior briga, né, a nossa maior luta mesmo, né, usar essa palavra, é conosco, porque eu preciso vencer a mim mesmo. Eu não tenho que vencer o outro que brigou comigo, que me magoou, que me prejudicou no passado. Eu tenho que vencer a mim, para que eu consiga atingir, né, esse patamar de totalidade, né? É sobre isso. Então aqui, né, Hamed já está quase finalizando aqui. Integridade é inteireza, né? Integridade, né, é a pessoa íntegra, honesta, íntegra, né? E é inteireza, ser inteiro, ser pleno, plenitude, estado ou característica daquele que reconhece a totalidade da vida dentro e fora de si mesmo, com toda a sua validade, equilíbrio e proporção harmoniosa. Então, a gente, quando vai atingir, né, essa visão total da gente, a gente vai ter esse equilíbrio, né? Essa visão de quem eu sou por dentro e meu externo, né, por fora. A consciência lúcida acerca da sombra impulsiona a criatura a não mais buscar uma vítima, olha aí, alguém ou alguma coisa para acusar e atacar,
não mais precisando ser impecavelmente correta e bondosa. Não fará dos outros alvo dos seus infortúnios. Apenas quando nossas fragilidades deixarem de ser dominadoras ou dominizadas, é que seremos levados a considerar e a lidar com elas em termos de experiência evolutiva. Então, estar consciente, estar lúcido, a lucidez dá integridade ao homem, mostrando-lhe que deve aceitar a si mesmo. Ao mesmo tempo, faculta-lhe uma visão clara que impedirá de projetar seus pontos fracos nos outros, o que facilitará ampla compreensão do que com eles convivem. Então, a gente tem que deixar de projetar no outro a minha própria fragilidade e assim assumir, que eu estou assim, nessa condição, mas eu vou mudar, eu posso mudar e eu vou mudar, Só para contribuir aqui, já que a gente falou da sombra, questão individual, eu trouxe também falar um pouquinho da sombra coletiva, O que é isso, com sombra coletiva? Aspectos reprimidos e não reconhecidos de uma sociedade, Se a gente está inserido, com as nossas sombras, a gente também vai influenciar toda uma sociedade com as suas próprias sombras. Isso vai externalizar, Exemplo aí, o racismo, a violência, a guerra, o preconceito, os comportamentos inaceitáveis e exclusivos. A sombra coletiva é projetada muitas vezes de maneira inconsciente, em grupos, Às vezes grupos políticos aí, que às vezes querem brigar, aí começa aquelas confusões todas, e começa as violências, Os grupos ou indivíduos que são vistos como diferentes, A gente vê também, a gente está numa sociedade, aí vem alguém de outra etnia para cá, e aí aquela pessoa não aceita, Isso também é uma forma de uma sombra coletiva e atuante, que aí vai querer despertar a violência, contra a pessoa. A compreensão da sombra coletiva pode nos ajudar a enfrentar desafios sociais complexos e a promover o crescimento e a evolução da sociedade. Então, quando a gente identifica primeiro em nós e a gente busca mudar, e a gente também identifica isso na sociedade, buscando, de alguma forma melhorar, a gente precisa estar em espaços onde a gente vai concretizar políticas públicas, suficiente para garantir os direitos das pessoas, direito de cidadania, direitos sociais, direito de ir e vir, enfim, a gente tem que estar dentro desse espaço também, para poder, inclusive, fazer essa sombra coletiva melhorar a sociedade. Se a gente está aqui em evolução, a gente quer o quê? Quando a gente voltar, reencarnar na Terra, ter uma Terra melhor, não é isso? E para que isso aconteça, todos têm que contribuir de alguma forma, melhorando aí essa sombra coletiva, Então é isso, gente. Eu acho que ficou bem entendido, Alguém tem alguma dúvida sobre a temática de hoje, da lucidez? Para a gente atingir essa lucidez, então é para que a gente consiga se perceber, fazer esse exame de se ver, de se olhar, de se aceitar, Hoje eu vim com esse turbante aqui, proposital, porque nós estamos no mês de outubro, É um mês da gente ter uma consciência da mulher, de se cuidar, de se olhar, Outubro rosa. Eu que já enfrentei meu câncer de mama e hoje estou numa outra fase, de acompanhamento, mas a gente não pode deixar de se ver, de se cuidar. E assim, quando o Hamed colocou essa questão da sombra aqui, da gente se perceber, de se aceitar, Quando a gente passa uma situação, de uma doença como essa, primeiro ponto, a gente tem a negação, a gente não se aceita, e aí é importante passar por essa fase de aceitar que existe um tratamento, que existe um momento da gente ter esse acolhimento de amigos, de família, dos profissionais, e se entregar ali para que isso logo passe, Eu lembrando de uma cartinha da minha mãe, quando eu passei por esse momento que ela colocou, que, como é que foi? É necessário enfrentar e vencer, porque é assim que Deus quer, Ela colocou assim. Então, assim, Deus quer que a gente enfrente tudo isso. Ah, mas eu não quero, eu vou reprimir um sentimento, vou reprimir uma dificuldade. Não, precisa enfrentar. E lembrando que quando a gente enfrenta, junto de amigos, junto de família,
né, de profissionais capacitados que estão ali para nos ajudar, fica mais leve, né? Então, quem tem alguém que esteja passando por isso, né, uma questão de câncer, não só o câncer, né, de mama, mas outro câncer, né, ou o homem, ou a mulher, enfim, ter alguém do lado, né, dando esse suporte é muito importante para que isso fique mais leve, né? Só um recadinho, né, para esse mês aí de outubro rosa, né? Depois vem o novembro azul, enfim, todos os meses a gente tem que se cuidar, né? E agradecer, né, a presença aqui da Denise Pim, boa noite, certinho, José Carlos Oliveira, Claudinha e a todos, né, que vão vir depois, que eu possa ter contribuído aí com a reflexão, né? Não estou aqui para ensinar ninguém, mas é um aprendizado que a gente faz junto, que a gente recebe as inspirações, né, dos amigos espirituais, em nome de Jesus. E vamos agradecer, né, pelo nosso horário. Agradecemos, Senhor, pelas inspirações, pelas reflexões dessa noite. Obrigado, Hamed, por esse livro tão importante em nossas vidas, que nos traz esse despertar, essa lucidez de consciência, que possamos ter um olhar diferenciado para nós, para o outro, para a sociedade, e termos a consciência de que estamos no mundo para ser pessoas melhores, não estagnar, não repetir comportamentos, mas que a gente possa renovar a nossa atitude, nossos sentimentos e pensamentos todos os dias das nossas vidas. Que assim seja.